Mesa Redonda Gospel. Bom, voltamos com mais fervor, mais impacto aqui pela Web Rádio Paraíso Gospel no programa Mesa Redonda Gospel. A igreja e a sociedade atual. Ao longo da história bíblica, as sociedades que têm o seu princípio de formação partindo de um conceito religioso nunca comportaram em seus hábitos o ideal de moralidade exigida por Deus. Doutora Helena Sena, quais seriam os padrões ou princípios de vida para a sociedade de hoje? Uma pergunta bastante complexa. Você colocou aqui, Robson, que nós vivemos hoje uma sociedade consumista, globalizada e capitalista. E que todos esses elementos são caracterizadores da nossa época, que criam possibilidades de amargura e tristeza, para as quais se espera que comunidades como a igreja sejam um abrigo curativo e restaurador. O pastor João Barbosa já comentou sobre a questão do hospital, você também, da igreja funcionar como se fosse um hospital, para curar as mágoas, as feridas, os problemas. Assim, num primeiro momento, por que a pessoa vai na igreja? Porque ela está com um problema muito difícil, está passando por uma decepção, por um constrangimento, por uma mágoa, por uma perda, enfim. Ela está sofrendo algum problema grave e aí ela vai para a igreja. Como se a igreja, naquele primeiro momento, fosse realmente o que você colocou, um hospital. Um local onde ali ela vai encontrar a solução para o problema dela. No geral, a maioria das pessoas procuram a igreja neste momento. Um ou outro que vai na igreja porque, olha, hoje eu estou com vontade de ir para a igreja, vou assistir um culto evangélico, é raro. No geral, as pessoas realmente elas estão, digamos assim, no fundo do poço, numa pior, e aí vai na igreja. Mas aí ela vê, a sociedade vê a igreja como realmente um hospital? Eu acredito que sim. Mas um hospital que é espiritual, você quer dizer? Agora, espiritual. É isso que eu queria falar aqui, porque a sua pergunta diz o seguinte: qual seria o padrão ou princípios de vida para a sociedade de hoje? É muito complexo essa pergunta para a gente responder, porque nós temos uma visão totalmente cristã, uma visão de uma pessoa que foi criada na igreja e que, para viver em sociedade, todos os princípios que nos foram colocados foi dentro dos princípios cristãos. Então, sou um cidadão que, obedecedor das leis da sociedade, que convive em sociedade muito bem, que respeita o que a sociedade impõe, que administra problemas da sociedade, mas dentro de uma visão cristã. Então, o meu ponto de vista seria um ponto de vista diferente do que realmente princípio de vida para a sociedade de hoje. Porque a sociedade hoje é uma sociedade liberal, é uma sociedade que tudo se pode, tudo se deve, é uma sociedade onde várias coisas se colocam preços, outras não, enfim, é uma sociedade que tudo é muito livre, tudo é muito liberado, tudo é muito tranquilo, tudo pode. E para nós, que temos um princípio cristão, eu já não posso falar tão diretamente sobre esta sociedade. Muito bem. Temos que realmente ser exemplo para toda a sociedade, porque, na realidade, muitos se espelham, na verdade, nos cristãos. Meu querido presbítero Everson, e você, quais seriam os padrões, o princípio, claro, o princípio de vida para a sociedade de hoje, vamos dizer assim? Eu acredito que o princípio, quando o homem lá no Éden, ele começou a fazer com que a família ela decaísse, quando desrespeitou uma ordem de Deus, isso vem acarretando
na expulsão do Éden, depois quando Caim matou Abel e o pecado foi aumentando e até a lei, o conhecimento da lei, da verdade, do certo, do errado. E nós vemos também, depois da onde o pecado ele reina até Jesus Cristo, depois vem a graça, e Jesus ele vem tratar de um âmbito muito grande a respeito da família. Nós vemos que nos dias atuais, nós vemos que em muitos lares perdeu-se o temor, o tremor e o medo. Vamos colocar o respeito para o pai para com o filho para com a mãe, a nora e assim por diante. E esse padrão de vida exemplar, reta, ela tem que estar fundamentada realmente na palavra do Senhor. Porque nós vivemos uma sociedade corrompida, uma sociedade corrupta, onde a cada dia mais, aqueles dias de Sodoma e Gomorra, eles se acrescentam, se alastram, né? Se alastram nessa terra, onde a corrupção ela está em todos os lugares, e aqueles que não estão firmados num conceito bíblico, religioso, cristão, ao respeito dos mandamentos do Senhor, acaba se desfazendo. E aí não tem como se criar os padrões para uma sociedade hoje. Primeiramente, temor. E temor, por quê? Porque é como a Bíblia fala, quando um justo governa, o povo se alegra. Isso também já começa dentro da sua própria casa. Aquele que está liderando, seja ele homem ou mulher, tem que ser justo, tem que ser temente para manter os seus filhos na base cristã, temente a Deus. Muito bem, esse aí é o presbítero Everson, da Promessa Cristã. Meu querido João Barbosa, e o senhor? O que é que o senhor tem para nós? Bom, quais seriam os padrões ou princípios de vida para a sociedade de hoje, meu querido João Barbosa? Bom, professor, né? Na verdade, ele é meu professor. Na verdade, o nosso olhar, a nossa maneira de olhar, ela é, como a doutora Helena Sena falou, é cristã. E dentro do cristianismo você tem a linha kardecista espírita, que também fala de Cristo, tem até a Bíblia segundo Allan Kardec. Você tem o catolicismo, que também tem lá, que fala do Evangelho, fala de Cristo. Nós temos não temos algumas coisas em comum, como adoração de imagem, etc. E também temos a linha evangélica. E essa linha cristã evangélica que a gente defende, que é dos irmãos que congregam nas igrejas aqui representadas. Então, veja, de acordo com a pergunta, quais seriam os padrões ou princípios de vida para a sociedade de hoje? Essa é uma convicção nossa, uma convicção minha, mas para mim ela é universal. Por quê? Já que nós, como diz um pastor aí, a Bíblia é o nosso manual de regra e fé, então veja, Isaías 33 e 22, há 2.700 anos atrás, já trata desse assunto, e muitos países como o Brasil, Estados Unidos e outros aí que configuram que fala muito de democracia, isso aí a Bíblia já relata. Eu vou ler Isaías 33 e 22, que diz assim: porque o Senhor é o nosso juiz, poder judiciário. O Senhor é o nosso legislador, poder, já diz, legislativo. O Senhor é o nosso rei, poder executivo. Ele nos salvará. Então você vê aqui as três classes de poderes que demanda a democracia. Poder, juiz, poder judiciário, legislador, o senhor já sabe, poder legislativo, e o rei, que aqui é Jesus, que representa o poder executivo. Como Jesus o reinado é teocrático, então não é presidente, não é, mas então Jesus é nosso rei, representando a parte executiva do conjunto de forças que rege a democracia. Agora, qual é a diferença então disso que está aqui para aquilo que nós praticamos? A diferença é que ele diz: ele nos salvará. Essa é a diferença. Então,
Se eu quero formar, quais são os padrões e os princípios, de acordo com a nossa fé, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, nós nos baseamos nisso, em Isaías 33 e 22. E se você quiser ter uma igreja forte, uma nação forte, você vai lá em Provérbios 22 e 6, que a psicologia demorou mais de 4.000 anos para admitir que, se você quiser formar uma grande nação, você tem que cuidar da criança até 7 anos de idade. E Provérbios 22 e 6 já fala isso há quase 13.000 anos, que diz assim, instrui a criança no caminho em que ela deve andar, e quando crescer, não se desviará dela. Agora, os princípios básicos para a sociedade Isaías 33 e 22, onde é o Senhor que está nas 3 esferas, do judiciário, do legislativo e do executivo. Ele nos salvará. Muito bem. É isso aí. João Batista. João Barbosa. Muito bem. Entrou numa parte teocrática, democrática, né? Entrou no âmbito da legislação, legislativa, né? No âmbito da legislação, a Helena Sana conhece muito bem, referente a isso, né? Ela foi vereadora do nosso município. Muito bem, Fernanda Lima, e você? Quais seriam os padrões ou princípios? Na verdade, é uma formação, né, para a sociedade. Na verdade, é uma formação que nós temos que dar para a sociedade, porque quando a sociedade nos olha, ela nos olha, ela tem que olhar, ela olha no intuito de aprender, na verdade. Eu vejo assim, Helena, por quê? Porque a gente que somos cristãos, somos crentes, ou somos evangélicos, vamos dizer assim, a gente tem que realmente dar exemplo para a sociedade, dentro do fator eclesial. E também dentro do fator, no âmbito secular, porque a gente vive no mundo. Nós estamos no mundo. Muito bem. Fernanda Lima, desculpa. Bom, os 3 debatedores aqui já deram um show, né? Eu não tenho nem muito mais o que falar. Eu me sentia menor aqui da casa, né? Mas eu quero dizer assim que como a irmã Helena Sena mencionou no início do debate dela, que uma pessoa procura uma igreja por necessidade. É muito difícil uma pessoa procurar uma igreja porque ela está tudo bem na vida dela e ela vai na igreja. Então, a gente só realmente, eu tenho para mim que 80% dos seres humanos só busca a Deus na dor. Só na dor e na dificuldade. E nós vemos que o pastor também deu um show aqui também, por isso que eu fiquei até meio sem saber o que falar, porque já falou tudo que poderia ser falado. E como professor, eu fiquei você não deixou nada para ninguém falar, professor? Fernanda, por exemplo, essa questão da igreja. A pessoa chega na igreja, um alcoólatra, um viciado, problemas na justiça, uma série de coisas. E essa pessoa muda, ela se torna uma nova criatura. Muitas vezes, um pai de família exemplar, sabe, muda de vida. E essas pessoas que não conhecem a Cristo, né? Não conhecem a Cristo. Chega às vezes na igreja por um problema que ele está passando, ele acaba, de certa forma, tendo aquele problema resolvido e uma mudança de vida completa. Esse foi o meu caso. A minha situação que eu passei foi assim. Foi na hora, né, do aperto mesmo ali, que eu olhei para um lado, para o outro, falei, não tem mais para onde fugir. Isso. E aí eu falei, não, a igreja vai ser o único lugar que vai poder me trazer o que eu preciso, né? Que hoje eu agradeço a Deus que hoje eu tenho. Antes eu não tinha paz. E hoje eu tenho essa paz. E como também o nosso querido irmão Robson Lessa também já disse aqui, que nós somos o espelho da sociedade. Infelizmente, muitos têm se escandalizado, muitos têm escandalizado a palavra. Eu escuto muitas coisas que, às vezes, eu prefiro até ser surda, de pessoas que não são cristãs e chegam em mim e me falam, olha, sabe aquela pessoa assim, é da igreja, né? Mas você acredita que eu vi a pessoa fazendo isso? Eu fico assim, sem chão, quando alguém chega e faz esse tipo de comentário para mim. Numa outra ocasião, semana passada mesmo, eu fui num comércio, né? E o vendedor da loja falou assim para mim, você é crente? Falou para mim. Aí eu olhei assim para ele, eu falei, pela graça e misericórdia. Ah, mas eu vou te falar uma coisa, tem umas mulheres por aí que fala que é crente, mas não parece não, viu? Eu olho a mulher do pé à cabeça e não parece. Então, nós temos que fazer a diferença, irmãos, de corpo, alma e espírito. Nós temos que fazer a diferença, porque as pessoas estão nos olhando, estão nos observando. Mesmo que eu e você não esteja pregando a palavra, o evangelho, mas só da gente passar, só de você passar e dar um bom dia para o seu vizinho,
olha ali, vai um servo de Deus. Você está dando um exemplo para o seu vizinho. Aí vai chegar um dia o quê? Que o seu vizinho vai falar, poxa, eu quero ser assim, ele me dá um bom dia, ele está sempre tão tranquilo, né? Nossa, que bonito, essa pessoa vai para a igreja, leva a família junto. Então é isso que nós precisamos passar para a sociedade que ainda não conhece a Cristo. É o nosso exemplo do que nós vivemos no nosso dia a dia. É isso que faz com que eles venham ver Cristo na nossa vida. Não é só de muito dizer e muito nós falarmos, mas muitas das vezes é das nossas atitudes, né? As nossas atitudes, os nossos gestos que fazem com que as pessoas também vão querer se aproximar. Porque um dia também fizeram isso comigo. E eu observei as pessoas, falei, poxa, eu quero ser assim. Então, e assim vai. Amém? É isso aí. Muito bem, está aí o parecer da nossa querida Fernanda Lima. Tenho certeza absoluta que são pareceres dos nossos debatedores contundentíssimos, claro, pareceres proveitosos para a sociedade, para todos nós que estamos aqui. Muito bem, programa Mesa Redonda Gospel, com o tema Família, Igreja e Sociedade. Daqui a pouco a gente volta. Mesa Redonda Gospel.